Questão aí de processo de habilitação. Os rótulos de risco, o que é isso, rapaz? Rótulo de risco. Já explico, tá? Os rótulos de risco são usados nos veículos destinados ao transporte de quê? Cargas indivisíveis, cargas perecíveis, perecível é que estraga, tá? É um alimento, alguma coisa que estraga. Produtos perigosos ou produtos artesanais, que vem de artesanato. O que vocês acham? Os veículos de transporte de produtos perigosos, essa aqui é a resposta, eles precisam do rótulo de risco, que é uma identificação que vem nesse formato aqui, ó. Ela tem cores diversas, tá? Tem amarelo, tem branco, tem vermelho, tem verde, tem cores diversas. Ali dentro tem uma numeração, costuma vir um símbolozinho identificando qual é o produto. Esse aqui chama-se rótulo de risco. E esses veículos precisam também de uma outra sinalização, que ela é no formato retangular, que chama-se painel de segurança. Painel de segurança. Esse aqui é na cor laranja. Ele é obrigatório atrás, dos lados e na frente do veículo de transporte de produtos perigosos. Então guarde, hein? Produtos perigosos. Isso aí você vê no trânsito. O tempo todo você está andando, você está vendo. Esses veículos que transportam produtos perigosos, de transporta combustível mesmo, direto você vê no posto de combustível, esses caminhões encostados lá, abastecendo o tanque do posto de combustíveis, né? Você vai ver que ele tem tanto o rótulo de risco, que é essa sinalização nesse formato aqui, quanto o painel de segurança, que é essa sinalização nesse formato aqui. Processo de habilitação é o tema dessa questão. Caminhão-trator é um veículo destinado ao transporte de cargas? Não. Caminhão-trator é um veículo que só serve para puxar outro. Vamos imaginar uma carreta. Imaginou uma carreta? Tem o cavalinho e tem a carroceria, a parte de trás, não é? A gente chama de cavalinho e carroceria, mas o Código de Trânsito chama de caminhão-trator, que seria o cavalinho da carreta, tá? Cavalinho. E o que a gente chama de carroceria é o semi-reboque. Então, quando você tem o cavalinho mais o semi-reboque, juntando os dois, você tem a carreta. Beleza? Então, para que serve o caminhão-trator? Para tracionar é puxar, tá? Ou arrastar outro veículo. Quando fala arrastar, dá essa sensação que você está arrastando. Na verdade, é o arrastar no sentido de puxar também, tá bom? Essa aqui é a resposta. Transporte de passageiros? Não. O cavalinho da carreta, ele até carrega ali 1, 2 passageiros ali junto com o motorista, mas até 2 passageiros ele não pode ser considerado um veículo de passageiro. Para ser considerado veículo de passageiro, tem que ter lugar para mais de 2 passageiros. E o cavalinho são 2 só, né? Então não vai. Transporte de pequenas cargas? Não, você até consegue levar ali uma mala, alguma coisa aí, uma caixa de ferramenta, pequena coisa ali dentro do cavalinho, mas não é um veículo para transporte de carga. Ele nem tem carroceria para transporte de carga. Ele só tem mesmo aquela quinta roda que chama, né, que é aquele engate onde o semi-reboque encaixa ali para poder puxar. Então não é para transportar carga, nem pessoas, nem pequenas cargas. É letra B de bola. Falou caminhão, trator, é isso, é para puxar, arrastar outro veículo. Questãozinha sobre processo de habilitação. Marque a alternativa verdadeira. A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, de categoria A, habilita 3 pontinhos, é porque habilita alguma coisa. A gente precisa encontrar aqui a alternativa que completa essa frase. Então, a categoria A habilita a conduzir apenas veículos de 2 rodas. Olha, a categoria A, ela habilita a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. Aqui tem um apenas. Apenas é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana é 90% de chance de ser falsa, errada. E essa aqui é errada. Então, a categoria A habilita a conduzir quadriciclos. O que é um quadriciclo? Ele tem 4 rodas. Aqui em cima eu disse que categoria A é para 2 ou 3 rodas. 4 não, né? Então, não habilita, tá? Para conduzir um quadriciclo é necessário que você seja habilitado na categoria B. B de bola, tá?
Então, habilitaria, ó, a categoria A, habilita a conduzir triciclos de cabine fechada. O que é um triciclo? É veículo de 3 rodas. 3 rodas pode, ok. Professor, mas aqui está falando cabine fechada. Eu nunca vi um triciclo de cabine fechada. Pois é, mas eles existem, tá? E triciclo, certamente você já viu um triciclo. A categoria A, ela te permite conduzir um triciclo, seja de cabine fechada ou aberta, isso não importa. Então, essa aqui é verdadeira, estou procurando a verdadeira. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver a letra D. A categoria A habilita a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, ok. Somente sem carro lateral. Carro lateral é aquele carrinho lateral que vai acoplado ali. O pessoal costuma utilizar aquilo para transportar galão d'água, botijão de gás e às vezes até pessoas, quando aquele carrinho for adequado para o transporte de passageiro, tá? Pode também. Só que aqui está dizendo sem carro lateral. Não. Categoria A é para veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. E aqui ó, ainda tem um somente, né? Que o somente é uma casca de banana. E quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Ficamos então com a letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação, ela diz o seguinte: a frequência em cursos sobre direção defensiva e primeiros socorros é obrigatória para o condutor. Perceba que aqui a gente está falando de condutor, não é candidato. Você, candidato à habilitação, precisa passar por um curso teórico-técnico, preparando para sua prova escrita. E nesse curso tem direção defensiva e tem primeiro socorro, mas não é o caso. Aqui é condutor, alguém já habilitado, tá? Que for renovar a CNH. Quando a gente vai renovar a CNH, precisa fazer curso de direção defensiva e primeiros socorros? Normalmente não, né? É só avaliação médica, não é o exame de vista que o pessoal vê lá. Então, não. Então, quando o condutor que for renovar a PPD, você, no caso, você passou em todos os exames, pegou sua habilitação provisória, agora você quer trocar essa provisória na definitiva. Precisa fazer esses cursos de direção defensiva e primeiros socorros? Não, né, gente? Então, seria obrigatório para o condutor que for renovar a CNH, mas que não tenha frequentado o curso na época da sua primeira habilitação? Sim. Eu sei que tem muito tempo que isso mudou, né? Isso mudou lá em 1998. De lá para cá, que foi quando entrou em vigor o atual Código de Trânsito, toda pessoa para tirar habilitação precisa passar pelo curso teórico na autoescola e nesse curso, né, tem a direção defensiva e primeiros socorros. Mas antes de 98, tinha gente que conseguia fazer o processo sem passar por esse curso de direção defensiva e primeiros socorros, porque era um código antigo, era considerado o Código Nacional de Trânsito, era um outro código, hoje é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Então, naquela época, a galera conseguia tirar carteira sem fazer isso. É aí quando o Código de Trânsito entrou em vigor, o CTB, esse atual, ele passou a exigir que esse pessoal que não tinha feito o curso naquela ocasião passasse a fazer. Ele é um curso mais curtinho do que esse para tirar carteira, ele é um curso que tem só 15 horas aulas, tá? 15 horas aulas, e ele dispensa a prova no Detran, você pode fazer a prova na autoescola mesmo. Bem mais fácil que esse que você está fazendo aqui para tirar carteira, né? Pois é, mas nesse caso aqui, tá? O cara que vai renovar a CNH e não fez direção defensiva e primeiros socorros quando tirou a habilitação, agora ele tem que fazer. Processo de habilitação. É um veículo de tração animal destinado ao transporte de passageiros. Bom, transporte animal nós temos 2 tipos. A carroça, que é para transporte de carga, e a charrete, que é para transporte de passageiros. Não existe veículo misto de tração animal. E aqui todas estão corretas? Não. Eu sei que eu ensino para vocês um macete que diz que quando aparece todas nas alternativas aqui, é que é 80% de chance dessa ser a resposta. Mas 80% não é 100%. Então, hora ou outra, o macete não vai funcionar. Isso é normal, tá? A resposta aqui é charrete, tá, gente? Tração animal que transporta passageiros, ó, é a charrete.
B de bola. Processo de habilitação. A Senatran está vinculada. A Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito. É um órgão máximo executivo. Ele é executivo, ele não é normativo. O normativo cria norma. Os normativos são os conselhos. Guarde isso. Toda vez que fala de órgão normativo, são os conselhos. Conselho começa com C. Beleza? Então vamos lá. Aqui está procurando, ó, Senatran. Senatran é uma coisa. Ele está perguntando a quem que está vinculada, né? A Senatran está vinculada ao quem? Ao CONTRAN? Não. Ao Ministério da Defesa? É a um ministério, mas não é o da Defesa. As câmaras temáticas? Não. Câmara temática são grupos de especialistas vinculadas ao CONTRAN. Isso aqui está ligado nisso aqui, tá? Mas não tem nada a ver com Senatran, não. Ao Ministério dos Transportes, é esse bacana aqui, é o Ministério onde está vinculada a Secretaria Nacional de Trânsito. Normas de circulação. Os veículos destinados a socorro, os de polícia e ambulância, têm alguma coisa, que vai entrar nesse espaço aqui, né? Somente durante a efetiva prestação de serviço de urgência, com os dispositivos sonoro e luminoso acionados, acionados. Então, esses veículos, socorro, polícia, ambulância, quando estiverem prestando serviço de urgência, com sirene e giroflex ligado, eles têm o quê? O dever de passagem. Eles não têm dever de passagem, não. Eles têm preferência de passagem? Não necessariamente. Se eles não estiverem dentro das regras de preferência, não tem, que são rodovia e rotatória direita. Mas eles têm alguma coisa diferente de preferência, que é essa aqui, ó, prioridade de passagem no trânsito. Essa é a resposta. Presta atenção, porque tem gente que confunde isso até hoje. Confunde preferência com prioridade. Preferência tem quem está transitando pela rodovia, circulando uma rotatória, ou se aproximando pela direita de outro condutor. Para dizer que o veículo tem preferência, ele tem que estar numa dessas situações aqui. Na questão fala alguma coisa de rodovia rotatória direita? Não, então não é preferência. Já ao contrário disso, a prioridade de passagem, que é aquele motivo de força maior, onde o veículo tem que passar mesmo não tendo a preferência. Aí sim vai ser socorro, polícia, ambulância, defesa civil, desde que na efetiva prestação de socorro com os dispositivos sonoros luminosos acionados. Então, prioridade é para esses veículos que estão na questão. Preferência é para quando aparecer rodovia rotatória direita. Não confunda isso, porque muita gente joga ponto no lixo na hora da prova, confundindo preferência com prioridade. Questão sobre processo de habilitação, e ela diz o seguinte: sobre o não pagamento do seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, pode-se afirmar que o veículo não será licenciado. Realmente, se você não pagar o SPVAT, se você está estranhando escrito aqui SPVAT, gente, é porque o nome disso até pouco tempo era DPVAT. Mudou, tá? Agora é SPVAT. É o seguro obrigatório do veículo. Seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidente de trânsito. Se não pagar o SPVAT, o veículo não será licenciado. Então, isso aqui é verdade. Pode ser essa a resposta. O proprietário não terá direito à indenização em caso de sinistro. De fato, se o proprietário não pagou o seguro e envolveu no sinistro, bateu num poste lá, arrebentou a cara, ele não vai receber. O proprietário não recebe. Se for outra vítima, vamos supor que esse camarada aqui, esse proprietário, não pagou o SPVAT. E aí ele bateu no muro de uma casa, quebrou, arrebentou a cara todinha, e o muro caiu em cima de uma pessoa lá dentro, machucou essa pessoa. Essa pessoa lá dentro vai receber o seguro DPVAT. Professor, mas como assim? O proprietário não pagou? Tudo bem, mas a vítima que estava lá dentro tem nada a ver com isso. Ele próprio, o proprietário, não vai receber porque ele tem a ver com isso, ele não pagou, né? Agora, a vítima que está lá dentro do muro lá não tem nada a ver com isso. Ela vai receber, o seguro vai pagar ela, tá bom? Então, ó,
o proprietário não terá direito à indenização. Isso é verdade. Vamos colocar o Vzinho que é verdade. Verdade. Eu estou procurando... Pode-se afirmar que... Ué, então tem duas respostas? Tem duas respostas, tem que ser todas aqui. Ó. Opa! Todas as respostas acima. Quando aparece esse todas aqui, meu amigo, é 80% de chance dessa ser a resposta. 80%. Mas vamos ler a letra C aqui. Ó. O proprietário responderá judicialmente pelas indenizações pagas às vítimas de sinistros causados por seus veículos. Se ele não pagou o seguro... A seguradora foi obrigada a indenizar aquela pessoa que estava lá atrás do muro, no exemplo que eu dei, o proprietário do veículo pode saber que a seguradora vai acionar a justiça depois para cobrar dele essa despesa de indenização aí, tá? Então, isso aqui também é verdade. A, B e C são verdade, todas são verdade. Letra D de dado a resposta. Processo de habilitação. Os veículos destinados à condução coletiva de escolares, por que fala coletiva? Que é para mais de 8, tá? Existe o transporte individual que é para até 8. Passou de 8, mais de 8 é considerado coletiva. É uma van, é um micro-ônibus, um ônibus. Esses veículos somente poderão circular nas vias com autorização emitida por quem, hein? Por órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do Distrito Federal? Quem que é esse órgão ou entidade executiva de trânsito? É o que o pessoal conhece por DETRAN. DETRAN. O Brasil tem 27 unidades federativas, que são os estados, 26 estados, mais o Distrito Federal, então 27. Dessas 27 unidades federativas, 26 resolveram chamar esse órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal de DETRAN. 26 chamam de DETRAN. Só Minas Gerais, que é o diferentão, que chama de CET. Professor, então Minas Gerais não tem DETRAN? DETRAN, com esse nome aqui, não. Ele tem órgão executivo de trânsito do Estado, mas não chama DETRAN, chama CET. E na minha prova, como é que vai perguntar? De um jeito ou de outro, tá? Porque tem questões antigas aí no DETRAN de Minas que ainda falam DETRAN. E, na verdade, nem deveria chamar pelo nome, porque o Código de Trânsito Brasileiro não fala DETRAN e nem CET. Lá fala órgão executivo de trânsito do Estado. Ok? Essa é a maneira correta, conforme caiu nessa questão aqui. Quem é que vai emitir essa autorização aqui para os escolares circular? É esse órgão mesmo, o DETRAN, ou órgão executivo de trânsito do Estado. Tá? Processo de habilitação, e a questão diz o seguinte: após aprovação no exame teórico técnico, professor, que exame é esse? É o de legislação. É a provinha escrita que você faz. Será expedido ou expedida, porque tem um A aqui que pode servir para o ou a, ao candidato. Perceba que aqui ainda não é um condutor, ele é um candidato, ele passou só na legislação por enquanto. Qual que é a próxima etapa, depois que ele passa na legislação? Depois da legislação ele vai para direção, exame de direção. Então ele vai receber uma permissão para dirigir, uma CNH? Não vai, porque ele ainda não é condutor, ele é só candidato. Ó. PPD é permissão para dirigir, habilitação provisória. CNH é Carteira Nacional de Habilitação, é a definitiva. Esse camarada passou no teórico aqui, ele não vai receber nem PPD nem CNH, já vou eliminar isso de uma vez, tá? Sobrou aqui o CRLV e a LADV. CRLV é documento de veículo, tá? De veículo. Ó. Esse L aqui é de licenciamento. Isso é o licenciamento anual do veículo. Quando a polícia te para é para fiscalizar isso, tá bom? É isso aqui que você vai receber? Depois você passa na prova de escrita ali, de legislação? Não. Você vai receber esse documento aqui, ó, a LADV, que significa Licença para Aprendizagem de Direção Veicular. Esse D aqui é de direção, que é exatamente o que eu vou precisar fazer agora, não é? Direção. Eu passei na legislação e agora quero treinar a direção. Para eu treinar a direção, eu preciso desse documento. Licença para aprendizagem, ou de aprendizagem, de direção veicular, letra B de bola. E algumas questões, ao invés de colocar só assim, passou no teórico técnico, coloca assim, já passou no exame, na avaliação médica, psicológica e teórico-técnica. Aí ele vai receber a licença.
Eu acho desnecessário falar que passou na avaliação médica e psicológica, porque você não faz a legislação sem já ter passado pelo médico e psicológico. O médico e psicológico é a primeira etapa, né, de exames. Passou ali, você vai para a teórica, que é a legislação. Depois você vai para a direção, que é a terceira e última etapa. Então, desnecessário. Mas algumas questões colocam, né? Antes do teórico, que coloca? Exame médico, psicológico e teórico técnico. Você vai entender da mesma forma que ele precisa agora da LADV para treinar a direção. B de bola.